e o que é, por exemplo, o Pão de Açúcar. Aquela rua principal, Braulio Cavalcante, Pão de Açúcar, as fotografias antigas do século passado, aquela rua era belíssima. Destruíram literalmente a cidade. Por que as pessoas não veem ao Pão de Açúcar? Como vão a Penedo, como vão a Piranhas? Porque não tem o que ver, porque destruíram. E a Ilha do Ferro ainda é, nesse aspecto, um atrativo muito importante. Inclusive rola até uma espécie de bairrismo entre as pessoas da ilha de Pão de Açúcar. Besteira, porque é tudo uma coisa só, é tudo uma cidade só. Mas a Ilha do Ferro, de fato, ela conseguiu preservar mais isso e, portanto, se tornou mais atrativa. Daí a necessidade das pessoas entenderem que aquilo precisa ser preservado. Tá? E quando eu coloco isso, eu não coloco de fora para dentro. Porque eu já tenho quase 20 anos de trabalho ininterrupto naquela comunidade, de ligação pessoal e plena. Já recebi o título de cidadão da cidade através do meu trabalho lá e, portanto, a minha reflexão aqui não é uma reflexão de fora para dentro, mas é uma reflexão de dentro para fora. Né? Eu me sinto parte daquela comunidade. Né? É uma coisa realmente, é uma opção política que eu fiz de vida, de profissionalismo e só pretendo deixar quando eu morrer. Ainda nessas inquietações que eu sugiro no título da palestra, eu queria chamar a atenção para uma outra questão que eu acho muito séria, né, e que os nativos precisam estarem atentos. A coisa da madeira. A matéria-prima principal, você tem duas matérias-primas para a transformação de obras de arte na Ilha do Ferro, que é o tecido, que faz os bordados e as bonecas de pano, e a madeira, que faz as esculturas e os mobiliários. Tecido, tudo bem, se compra no mercado. Agora, a madeira se vende onde? Madeira vem da natureza. Então, eu venho sistematicamente refletindo isso com os mestres e as mestras da madeira da Ilha do Ferro. Vai chegar um momento em que essa extração da madeira vai ser monitorada pelos órgãos ambientais, pelo IBAMA, pelo INMA, né? Porque mesmo eles usando muita madeira morta que desce nas enxurradas do Rio São Francisco, mesmo eles usando muito resto de embarcação, aquelas embarcações que antigamente ficavam encalhadas, juntando mosquito de dengue ali na beira do rio, hoje não existem mais, porque eles reaproveitam tudo. Madeira na Ilha do Ferro é ouro. Se não dá para fazer a escultura, mas dá para fazer a base, dá para fazer o braço da pessoa, dá para fazer a asa do passarinho, dá para fazer a alça do barco, né? Então madeira é ouro. Tudo se reaproveita lá. E aí, a minha crítica é uma crítica construtiva no sentido de que o Estado alagoano, conhecedor que é do potencial da arte popular na madeira, na Ilha do Ferro, na beira do Rio São Francisco, ele tem que fomentar, junto com o governo federal, junto com os órgãos competentes, a CHESF, né, com quem de direito que lida com essas questões ambientais, uma política de reflorestamento, né? Porque os artistas eles são orientados a quando eles vão usar uma parte de uma madeira que não é daquela madeira morta, mas vão tirar um galho de uma árvore, fazer um detalhe, uma coisa, eles são orientados, todos eles já têm essa consciência, inclusive alguns fazem mudas, reproduzem, plantam, né, exatamente para criar essa compensação. Só que os artistas sozinhos, a comunidade sozinha, ela não vai conseguir fazer isso. Tá? Então, a minha reflexão é, o Estado alagoano, através dos seus órgãos competentes, Secretaria de Cultura, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, a CDTU, o IMA, a CHESF e os órgãos federais, o IBAMA, precisa fazer em conjunto um macro projeto, um grande projeto ambiental, que para cada galinho tirado de uma árvore, que não chega a decepar e a derrubar a planta, que seja plantado 2 ou 3 árvores, pelos ateliês, pelos discípulos, pelos mestres, mas também pela presença do Estado brasileiro. A comunidade sozinha, ela não vai dar conta disso. Ela não vai fazer isso sozinha. Ela não tem como fazer isso sozinha. Os artistas já cumprem essa tarefa. Alguns, você tem o mestre Beraldo, o mestre Pedrônio, por exemplo, que são 2 ambientalistas natos,
que já tem os seus ateliês, mudas, que doam de plantas nativas, de mulungu, de craibeira, que já plantam, que sai plantando por aí na beira do rio, recuperando as matas ciliares, ali do entorno, ali da região, mas é muito pouco. Precisa da interferência do Estado. Então, essa é uma questão que a gente precisa pensar, né, com esse olhar no futuro, sob pena de não ter mais como se produzir a cadeia de arte popular da madeira na Ilha do Ferro, porque não tem mais de onde tirar essa madeira. Então tem que ser um trabalho orquestrado entre os órgãos do governo federal, os órgãos do governo estadual, os órgãos do governo municipal, junto com os artistas, junto com as pessoas que compõem aquela comunidade. Tá? Uma outra coisa que eu penso que precisa ser feita imediatamente, e aí é uma ação que deve ser pensada pela Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar: saneamento básico do povoado. O Rio São Francisco, eu conheço todo o Baixo São Francisco, porque eu pesquiso há quase 20 anos, desde que cheguei em Alagoas. Conheci o médio e o alto durante a minha pesquisa de doutorado, fiz de carro, conheci todas as cidades, até a nascente. 90% das cidades que estão à margem do Rio São Francisco jogam seus dejetos para dentro. As cidades não têm saneamento básico. Não é um problema só do Pão de Açúcar, é importante que se diga isso. Então, eu penso que a Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar poderia pensar, através de uma emenda parlamentar, de ações aí junto com os políticos do Estado, uma ação de saneamento básico para aquela comunidade. Uma experiência piloto de saneamento básico para aquela comunidade. Seria muito bonito, seria muito importante se isso acontecesse, né? Porque é um problema muito sério, que não é só de Pão de Açúcar, tá? Repito, eu já disse a vocês, grande parte dos municípios da nascente à foz do Rio São Francisco jogam seus dejetos para dentro do rio, tá? Essa é que é a grande verdade. As pessoas não falam nisso, porque bota aquela cortina de fumaça e ficam com mentiras, mas eu penso que Pão de Açúcar poderia começar o seu processo pela Ilha do Ferro. Tem um projeto vitrine ali, um projeto piloto nesse aspecto, né? Acho que a comunidade precisa cada vez mais pensar o lixo no lugar certo. A gente ainda encontra muita latinha de refrigerante, a gente encontra muita coisa descartável, sacolas de lixo, copo descartável nos lugares. A Ilha do Ferro precisa, mais do que nunca, se tocar disso. O lugar está sendo muito visitado, o lugar está sendo muito demandado, o lugar está vindo muita gente de fora para comprar arte popular, para conhecer aquele lugar, para interagir naquela comunidade. E as pessoas precisam fazer a sua parte, tá? Eu sei que as pessoas, por exemplo, da Ilha do Ferro não vão poder fazer aquele projeto ambiental que eu estava falando, que exige a harmonia dos 3 poderes constituídos. Mas colocar o lixo no lugar certo e não colocar no meio da rua é sim responsabilidade da comunidade. Eu digo isso porque quando eu estou lá com os meus alunos, quando eu estou lá com a comunidade, eu fico o tempo inteiro apanhando lixo, mobilizando aquela comunidade para que as pessoas entendam que se aquilo ficar tudo sujo, as pessoas que vão chegar de fora não vão gostar daquilo, consequentemente não vão querer mais voltar. Quem vai querer voltar para um lugar sujo, bagunçado? Né? Cuja sujeira vai para dentro do rio quando dá aquela chuva, né? Então é uma coisa que a comunidade precisa pensar, né? Uma coisa muito legal que tem acontecido na Ilha do Ferro, que é muito recente, que é a instalação de pousadas, né? Nós temos a pousada da Havana, do Mecha Beraldo, com 4 quartos. Temos a pousada da Boca do Vento, do ateliê da Boca do Vento, com 1 quarto. Temos a casa da Cira, que é uma bordadeira, filha do mestre Fernando Rodrigues, que ela também fez uma casa por trás da casa dela, que ela disponibiliza para aluguel. Temos o hostel do André Dantas, né? Então essas opções todas aí servem para hospedar as pessoas que vêm de fora. Porque antes, quando não tinha esses instrumentos de hospedagem, as pessoas vinham para a Ilha do Ferro, quando anoitecia, voltavam para Pão de Açúcar para se hospedar lá. Hoje não. Demos um passo nesse aspecto? Sim. Precisamos mais espaço para hospedar? Precisamos. Eu fico dizendo lá o tempo inteiro que as pessoas têm que começar a fazer o que todas as cidades turísticas estão fazendo. Que é o quê? Reservar um quarto da casa com ventilador, com ar-condicionado, aqueles que puderem, né, com banheiro, para receber as pessoas que vêm de fora. Para alugar o seu quarto, acolher as pessoas que vêm de fora. Isso é um hábito muito usado em todas as cidades turísticas que eu tenho acompanhado.
A Ilha do Ferro começa a entender isso agora, o que é muito bom. Quando não puderem construir um quarto no quintal, no muro, organize um quarto para receber. Porque a partir de agora, né, cada vez mais a Ilha do Ferro vai estar demandada e cada vez mais vai existir a necessidade das pessoas ficarem lá mesmo, se hospedar lá mesmo. E aí é importante que isso se transforme em mais uma forma de geração de renda local, né, para que, através desse vetor turístico e de arte popular, a comunidade cresça com isso, a comunidade saia ganhando com isso, né? Então, são inquietações, né, que eu trago para refletir nesse momento com quem me escuta, com os nativos e com os externos, com os meus alunos da UNEAL, com os visitantes que acompanham o nosso museu, né? No sentido da gente pensar, né, e da gente melhorar aquelas condições para que a Ilha do Ferro possa ser, de fato, uma vitrine, né? E cada vez mais as pessoas se sintam acolhidas e cada vez mais as pessoas se sintam bem e queiram voltar. Porque quando o turista volta, ele gera cada vez mais desenvolvimento local, ele gera cada vez mais emprego, oportunidades, alimentação, né? A Ilha do Ferro tem uma coisa muito legal também nessa parte da gastronomia. Então, a gastronomia baseada no peixe, né, que se tira do rio, que se pesca no rio, quando é permitido, porque tem a época em que a Chesf e o Ibama controlam muito, que é a época em que os peixes estão reproduzindo, essa parte não pode. Você tem na época da Semana Santa, da Páscoa, os umbus, que dão aquela fruta maravilhosa, e eles fazem aquela umbuzada maravilhosa, né, faz aquele cozimento do umbu na panela de fogo, depois liquidifica aquilo no liquidificador e mistura com leite. Nossa, é uma delícia aquilo, é uma coisa, é um manjar dos deuses, né? Os arroz doces, né? Os munguzás doces, né? Uma prática assim deliciosa com cravo, canela, aquele gosto, aquela coisa gostosa, né? Então esse é um outro elemento importante que segura o turista, porque essa parte da gastronomia, né? A Ilha do Ferro, sempre que eu vou levo pessoas para lá. Tem pessoas que já fazem almoço, refeições e que prestam esse serviço, mas é preciso que outras pessoas façam, que outras mulheres façam seus alimentos para oferecer esse serviço de restaurante, de refeição. Porque quanto mais gente oferecendo esse serviço, mais dinheiro rolando na mão das pessoas, mais desenvolvimento local, e quando tem concorrência, o custo para o cliente diminui. Uma coisa é você ter 3 mulheres que fazem refeição para os turistas que chegam ali no ferro. Outra coisa é você ter 10, 15, 20 mulheres que fazem, né? O preço barateia e a pessoa tem a liberdade de poder transitar onde quiser, né? E de se alimentar, né? E o poder de escolha, né? Do que quer comer e do preço que quer pagar, né? Então é outra dimensão que eu penso que as pessoas de lá precisam investir, né, para que a Ilha do Ferro possa se consolidar como um lugar realmente, né, do turismo fundamentado na arte popular, no turismo religioso, no turismo cultural, né, no turismo que deixa renda, que deixa oportunidades, que gera desenvolvimento local sustentável, né? Então eram essas reflexões no sentido de inquietações que eu tenho, né, e que eu sempre costumo falar, né, quando eu tenho a oportunidade de estar falando sobre aquela comunidade e o trabalho que a gente desenvolve através do Museu de Cultura Popular da Universidade Estadual de Alagoas. Né? Temos um convênio e uma boa relação com o MAX, o Museu de Arqueologia de Xingó. Eu estou vendo que Railda chegou por aí, a nossa companheira de lutas lá da Universidade Federal do Sergipe. Nós temos o Museu da Ilha do Ferro na margem esquerda e o MAX, que é o Museu de Arqueologia de Xingó, na margem direita, lá em Canindé de São Francisco. Então são os 2 museus universitários. O Rio para nós é uma unidade, é uma união, não é uma divisão, não é uma separação. Essa é a nossa compreensão. E temos uma série de ideias e de ações conjuntas já desenvolvidas, já realizadas, e que outras que ainda serão realizadas,
né? Agora, no período da pandemia, nós estávamos organizando uma grande exposição com as artes da Ilha do Ferro, lá no Max, num lugar que tem lá para exposições itinerantes. Uma pena que não foi possível, foi quando a pandemia chegou, mas nós estamos atentos para, assim que essa tempestade passar, a gente possa realizar o que foi planejado, para que a gente possa estabelecer cada vez mais essa cooperação, essa relação, né, e entender o Rio como algo que nos une e que não nos separa. Não precisa de bairrismo, né? Juntos somos mais fortes. Eu sempre entendo dessa forma, eu sempre penso dessa forma. Então, a minha tese de doutorado escrita sobre a Ilha do Ferro, sobre cultura popular na Ilha do Ferro, eu estudo a poetisa Morena Teixeira, pau que rama, flor que cheira, como ela auto se define, bonequeira, contadora de história, bordadeira do bordado boa noite, benzedeira, faz chá, faz doces, o rudaque, na parte da gastronomia eu esqueci de falar, né? Tem o rudaque. O que é rudaque, para quem me escuta? É o doce de coroa de frade. A Ilha do Ferro é sertão, então tem muita macambira na vegetação, tem muita coroa de frade. Então eles tiram aquele espinho da parte externa e aquela parte interna gelatinosa, eles fazem a combinação com cravo, canela, depuram no fogo, põem rapadura, fazem aquela coisa bem gostosa, faz aquela geleia ou aquela estilo cocada. É um doce divino, tradicional, usado no passado como a única oportunidade que as crianças tinham de comer doce, era o rudaque. Tinham as mestras que faziam o rudaque, que já faleceram, que não estão mais conosco, mas tem hoje as mulheres que continuam fazendo o doce rudaque, que é uma especiaria, né, muito gostosa, uma guloseima muito saborosa, que as mulheres da Ilha do Ferro preservam. Sempre que eu vou lá, eu peço para Verônica, que é minha vizinha lá no museu, fazer o rudaque para mim. Ela faz assim uma delícia, né? Eu recomendo quem for Ilha do Ferro que puder procurar isso, que é uma coisa realmente muito gostosa. Então, a minha tese de doutorado é a primeira tese escrita sobre a Ilha do Ferro, sobre cultura popular na Ilha do Ferro. Está para ser publicada pela imprensa oficial Graciliano Ramos, aqui do estado de Alagoas. Tem sido um trabalho muito esperado, porque a Ilha do Ferro tem sido muito demandada, né? E eu tento condensar quase 20 anos de pesquisa numa tese de quase 300 páginas escritas, muitas fotografias antigas, né? E aí eu tomo Morena Teixeira, pau que rama, flor que cheira, como representação dos demais homens e mulheres daquela comunidade. Ela é tomada como objeto de representação para dar ênfase àquelas práticas tradicionais que a Ilha do Ferro conseguiu preservar, né? Então, poetisa, escritora em cadernos, né? Parteira durante anos, essa turma que tem 30, 40 anos, toda foi Morena que pegou, né? Porque na época não havia essas políticas públicas de saúde como há hoje, né? Naquele sertãozão do São Francisco. Então foi Morena que conseguiu fazer com que várias crianças conseguissem nascer, com que suas mães conseguissem ter seus bebês, né? Algumas situações mais simples, outras situações mais complexas. Ela, enquanto contadora de história, nos conta muitas histórias dessas, né? Então, Morena é uma mulher incrível, né? Morena e o Mestre Fernando. O Mestre Fernando, esse foi o livro, o caderno dele. Aquele caderno que eu falava no início da minha fala, né? No início da palestra, com as impressões poéticas do mestre, escrito a várias mãos. Esse caderno, o original está com a filha, a Rejânia. Várias instituições já haviam se colocado à disposição para publicá-lo, e eu publiquei assim que o museu foi inaugurado, né, 2016, 2017, exatamente para ser uma espécie de souvenir dos visitantes do museu. Fernando Rodrigues dos Santos, Um Jeito de Olhar. Nós fizemos uma impressão facsímile do caderno do mestre, tá? As mesmas poesias e os mesmos textos que Valmir até hoje continua entalhando nos assentos dos banquinhos das cadeiras, à moda tradicional do mestre Fernando Rodrigues da Ilha do Ferro. Você colocar
Banquinhos da Ilha do Ferro no Google, vai aparecer aí um monte de coisa. Então, ele tinha as impressões poéticas, pedia aos outros para escrever nesse caderno, depois entalhava nos assentos no encosto da cadeira, como vocês estão vendo aqui. O poeminha lá do mestre Fernando, nesse banco do mestre Valmir, que é um dos grandes mestres que dão sequência à criação do trabalho do mestre Fernando Rodrigues, enquanto artesão da madeira, né, lá na nossa comunidade ribeirinha São Franciscana, tá? Então, retornando ao título da nossa palestra, né, e aí já entrando nas nossas considerações finais, museologia e arte popular na Ilha do Ferro, a gente se assume e tem a honra de assumir a nossa identidade teórica da perspectiva da museologia social, na medida em que a gente se propõe a preservar e a guardar o direito de memória de vários homens e mulheres simples, ribeirinhos, agricultores, pescadores, que tradicionalmente os grandes museus do mundo e do Brasil não conseguiram ter olhar para a preservação dessa memória. Então a gente assume essa memória, a gente entende a importância de registrar e de preservar a memória dessas pessoas, porque nós entendemos que a história e a cultura do Brasil não foi feita somente pelas memórias dos ricos e das elites eurocêntricas europeias que se acham importantes e mais do que os outros, tá? E a gente se orgulha também da perspectiva de museologia social, porque a gente fomenta a cadeia criativa da arte popular através das nossas ações. Da sabedoria, da transferência de saber tradicional dos mais velhos com os mais novos, nas várias oficinas que a gente realiza com vários parceiros, a Galeria Carandache, vários designers, vários artistas, vários professores universitários intelectuais que chegam por lá e que nos ajudam a desenvolver essas tarefas, essas ações, né? A concessão do título de mestre para fomentar a cadeia dos vivos, para guardar a memória dos que já se foram, né, das primeiras bordadeiras, as primeiras doceiras, as primeiras quitandeiras da comunidade, né, as ações que a gente realiza, né, o catolicismo popular que a gente fomenta, né, as práticas, né, de registro, de salvaguarda daquela sabedoria na medida em que a gente filma, fotografa. Eu tenho nos HDs do núcleo de pesquisa que eu coordeno, o núcleo de pesquisa em literatura e artes visuais populares, cadastrado no CNPq, ligado à Universidade Estadual de Alagoas, um banco de imagens, de entrevistas, de áudios, de pequenos filmes, incrível, de quase 20 anos de contato empírico com a comunidade. Então, o museu físico, ele é apenas um templo das musas com a boa iluminação para dar a quem chega aquele deleite estético que a arte pode oferecer. Mas, para além daquilo, nós temos um mundo de informações que não foram colocadas na minha tese, porque é impossível colocar 20 anos de pesquisa numa tese, né? Mesmo com uma tese de doutorado, com uma complexidade do ponto de vista de sua estruturação, de sua organização, mas a gente precisa recortar, delimitar, porque a gente não pode falar tudo. Então eu tenho um arquivo, né? Eu não, a universidade, né? Porque eu sou professor universitário e eu apenas coordeno o grupo. Quando eu me aposentar é outra pessoa que vai dar sequência a isso, junto com os meus alunos, junto com as pesquisas que a gente realiza, e vai explorar esse corpus maravilhoso que eu tenho de fotografia, né? E a gente usa as mídias sociais do museu, o Instagram e o Facebook, exatamente para dar vazão e para dar publicidade a parte dessas pesquisas que a gente realiza. Vez por outra eu tiro a fotografia de 20 anos, de 15 anos atrás, em que uma menina que tinha 5 anos, hoje tem 20 anos, e aí eu posto e gera aquela coisa gostosa, porque todo mundo gosta de ver, a fotografia é uma coisa incrível, né? Então, de vez em quando eu vou mexer nos meus arquivos, eu fico tirando essas imagens pretéritas, né? E postando muita coisa agora da atualidade, né? Das pesquisas que eu tenho desenvolvido, porque eu não paro. Para além da minha tese de doutorado concluída e defendida em 2019, eu continuo fazendo minhas pesquisas, eu continuo fazendo as fotografias, eu continuo sendo um agente que representa a universidade pública
gratuita e de qualidade naqueles sertões são franciscanos. Desconstruindo essa lógica perversa, maldita, imposta pelos que estão em Brasília de plantão, por esse sistema vigente que está fazendo a gestão da política brasileira, de olhar para a academia brasileira pública, de olhar para as universidades públicas, de nos chamar de vagabundos, de improdutivos, esses adjetivos todos que nós estamos lidando com eles nas atuais circunstâncias. E eu quero dizer a todos e a todas que me escutam, eu tenho muito orgulho de representar naquela comunidade a Universidade Estadual de Alagoas, a universidade pública, mantida com os impostos alagoanos, devolvendo àquela comunidade o que ela já paga com seus impostos, com trabalho sério, com trabalho comprometido, com ações que têm impactado positivamente na vida daquelas pessoas. E não faço isso porque sou bom, faço isso porque é a minha função, porque é a minha obrigação enquanto professor universitário. É devolver à sociedade que paga com seus impostos, com trabalho sério, à altura do que eu faço e do que a UNEAL desenvolve lá naquela comunidade. Tá? E quem chama a Universidade Pública Brasileira de improdutiva, quem chama os professores universitários desse país de vagabundos, é que precisam rever as suas práticas e as suas posições de existir no mundo, porque nós temos um trabalho muito bonito a ser desenvolvido. Óbvio que em todo canto tem gente improdutiva, óbvio que em todo lugar tem gente que não gosta de trabalhar. Mas isso não é a regra, pelo menos na universidade que eu faço parte. Nós somos um grupo de professores abnegados, que arregaçam as mangas, cada um no seu canto, cada um com sua linha de trabalho, ajudando a construir um mundo melhor e a devolver à sociedade o que a gente recebe. Ensino de qualidade, ensino superior público de qualidade, bolsas para os nossos alunos carentes, possibilidades de pesquisa, cursos de mestrado, iniciação científica, formação em nível superior, sobretudo no interior, que é onde nós estamos. De modo que nós temos uma missão importantíssima nesse estado, ainda marcado por vários contrastes, vários problemas sociais de toda ordem. Eu não sei o que seria de Alagoas se não fosse a Universidade Estadual de Alagoas cumprindo a sua tarefa, cumprindo o seu trabalho de ensino, pesquisa e de extensão há 50 anos no solo do interior do estado. Então eu quero dizer a todos e todas que me escutam que eu tenho muito orgulho de integrar esse time e de fazer parte da grande família das universidades públicas brasileiras. Vivendo nesse momento, é bem verdade, momentos de precarização, de diminuição de bolsas para os alunos carentes, de vulnerabilidade social, em que não podemos ter aumento nos nossos salários, está tudo vetado. Para nós está tudo vetado. Mas como tudo passa, eu espero que essa onda negativa e que o povo brasileiro crie vergonha na cara e que nas próximas eleições presidenciais eleja um estadista, eleja uma pessoa digna, à altura da representatividade política do povo brasileiro. Um povo ordeiro, trabalhador, que gosta de trabalhar, que não é vagabundo, como se coloca, e que não se sente representado por essa escória que está em Brasília de plantão. Dito isso, eu termino a minha fala agradecendo a todas e todas, aos meus alunos da Universidade Estadual de Alagoas, aos colaboradores da Universidade Federal de Sergipe, aos nativos e às nativas da Ilha do Ferro, a nossa grande razão de existir. Amo vocês, contem sempre comigo, contem sempre com a força do meu trabalho, contem sempre com o espaço de memória Artesão Fernando Rodrigues dos Santos, o nosso querido Museu de Arte Popular, que no próximo dia 15 de junho estará celebrando 4 anos de sua história, de sua criação. Assim a gente encerra a participação na 19ª Semana Nacional dos Museus, organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus, do IBRAM, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo da República Federativa do Brasil, cujo tema gerador deste ano é
o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Mais do que nunca nós precisamos reimaginar, reinventar, sobretudo fazendo uso das tecnologias para chegarmos mais próximo das pessoas, para mostrarmos as memórias de tantos homens e mulheres ligados ao povo, que se não fosse pelas nossas mãos não seriam demonstrados. Muito obrigado, um beijo bem grande no coração de todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.